Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um papo super gostoso e importante. Para isso, estou recebendo aqui para falar, gente, de Mentes de Aço. Vamos entender tudo isso com ele, Thiago Tabajara. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu que te agradeço. Espero a gente conversar um pouquinho, explicar para o pessoal o que é esse negócio de mente de aço. O que é isso, né? Mente de aço, atitude de ouro, né? Vamos entender e vamos aprender e colocar em prática. Acho que é o mais importante isso, Legal. né? Colocar em prática. O Thiago, né? O Dr. Thiago Cavalcante Tabajara, ele é pioneiro e um dos principais especialistas no Brasil em neurociência aplicada aos negócios. É professor, palestrante, consultor de empresas, além de neurocoach de alta performance. É também idealizador do primeiro MBA em Neurobusiness aqui do Brasil e autor do livro que está aqui comigo, Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Legal. E é isso que eu quero entender. Você que está aí nos acompanhando, é só acessar o nosso YouTube. Estamos ao vivo, pode nos acompanhar, assistir. Estamos aqui na Avenida Paulista, 95,7 FM. Não tem mais 660 AM. Isso mudou, agora é 83,1 FM também. Pelo aplicativo, pelo site. É só clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Maravilhoso, eu quero entender isso. Afinal de contas, ainda vamos nos surpreender muito com a nossa mente humana? Acredito que sim, né? A gente fala de... Por exemplo, a gente sabe quantos neurônios existem no nosso cérebro desde 2013, 2014 mais ou menos. Demorou, né? Demorou, né? Então, que foi uma brasileira que descobriu, a Suzana Herculano Russell, que descobriu isso, contou, né? Criou um método para contar os neurônios. Então, assim, os conhecimentos são muito novos, muito recentes, né? Então, a gente fala de neurobusiness no Brasil, que é neurociência aplicada a negócios. Eu sou um dos que começou isso no país há 11 anos atrás. Então, Pouco tempo também. Pouco tempo também. Então, hoje talvez a gente até veja um monte de cursos e pós-graduações, mas lá atrás, quando a gente começou com a nossa primeira pós-graduação no país, era algo estranho. O pessoal achava, o que é isso? Mas é aula de biologia? Como é que é esse negócio aqui? E aí a gente começou a explicar que, na realidade, é muito parecido com a psicologia, só que a gente está num nível mais profundo, porque a gente vai considerar não só os pensamentos, mas a influência dos hormônios, dos neurotransmissores, da nossa fisiologia, do nosso corpo mesmo, afetando a nossa racionalidade. Esse é o campo de trabalho da neurociência. É isso, do que a gente tem feito aplicado aos negócios. Porque assim, vamos lá, eu saber como o cérebro funciona não necessariamente vai me dar alguma capacidade extra no mundo dos negócios, exceto se eu sei como aquilo se aplica. Né? Então, por exemplo, eu saber que a gente tem o neurotransmissor dopamina, o neurohormônio ocitocina, legal, que eles funcionam no dia a dia, para liderar, para vender, para persuadir alguém, né? Como é que isso funciona? É disso que a gente faz. É sobre isso que a gente trabalha, né? Então, no nosso caso, até os nossos professores da nossa instituição, todos são de negócio e que foram aprender neurociência para poder levar isso para dentro. Então, dificilmente a gente vai ter um biólogo ou um médico que vai conseguir aprender de negócio. A curva é muito longa, né? Nossa, é verdade. Não tem essa experiência. Então, isso difere muito do nosso trabalho que a gente tem feito com os demais que existem no país. Mas deu certo, né? Essa união, negócios certo. com neurociência. Deu certo, porque a gente preencheu algumas lacunas, respondemos perguntas que a psicologia não tinha, não conseguia fazer. Por que no final das contas a gente quer entender? Por que a pessoa agiu dessa forma? Por que a pessoa tomou tal decisão, mesmo diante de dados, fatos que provariam que ela deveria ter uma decisão diferente? Isso serve para tudo. Quando a gente começa a entender de autoestima, né, quando a gente começa a entender até sobre a parte fisiológica, quando a gente fala do ego lá da psicologia, a gente começa a entender muito mais a nós mesmos. E a gente passa, uma coisa legal é que quando eu passo a entender a mim mesmo e como eu funciono, eu consigo entender o outro. Então, mesmo que alguém discorde de mim, que alguém possa ser agressivo comigo, a gente passa a adquirir uma tolerância maior, porque a gente começa a entender. Talvez, olha, eu não gostei da forma como me tratou, mas eu sou capaz de entender por que ele fez isso. Né? Exatamente. Aí entra uma empatia também. Entra uma empatia, porque a gente também, né? Eu quero que as pessoas tenham paciência comigo, mas eu não tenho paciência com os outros, então não dá muito certo. Não mesmo. Agora, eu começo a tentar, mas por que isso? Já sei.
porque talvez eu tenha sido meio ácido naquela minha colocação, porque ele se sentiu desvalorizado quando eu estava argumentando. Porque é tudo uma questão muito de embate, né? Quando a gente está falando no mundo dos negócios. Com certeza, e nós temos a nossa vivência, né, individual, isso é único, e eu acredito muito nisso, né, de que você tendo essa tolerância com o outro, até o ambiente fica mais harmônico. Sim, com certeza. Porque assim, o ser humano ele é competidor de recursos. Então quando a gente vai lá para biologia evolucionista, lá no início e tal, algumas coisas eu não concordo muito pela minha visão religiosa, mas tem muita coisa a ver. Quando fala lá do ser humano primitivo, de que a gente vivia nas cavernas, então a gente herdou esse comportamento primitivo, mesmo hoje, né, a gente estando numa sociedade mais tecnológica, mais organizada. Mas ainda assim nós ainda vamos caçar. E muito? Né? Ainda existe isso. E a gente, quando muitas vezes depara com alguém que pensa diferente da gente, nosso cérebro interpreta, peraí, saiu um competidor de recurso. Esse cara está buscando a tua comida. Entende? Então a gente precisa racionalizar, entender isso e racionalizar para entender. Calma, eu sei que ele está me agredindo, mas essa sensação ela é ilusória, não é de verdade. É um embate racional, eu não preciso cair numa provocação. Então eu passo a controlar minhas emoções, meus instintos, quando eu entendo como esse tabuleiro todo funciona. E é maravilhoso isso, né? Quando eu falo no mente de aço, quais elementos existem, né? O que eu tenho que pensar? Tudo isso que você está falando, mas eu acredito que existem algumas dinâmicas. O que faz a minha mente ser de aço? Eu já fui lá para o Homem de Ferro, já viajei aqui. Legal. Vamos lá, a mente ela é formada das nossas experiências, né? A gente cresce numa família, a gente cresce numa cidade, a gente tem vivências, né, episódios bons e ruins que vão moldando a nossa forma de enxergar a vida. Então, por exemplo, pessoas que tiveram perdas muito novas, quando ainda muito novas, ou tiveram situações de derrota ou de frustração muito intensa, tendem a, por causa dessa vivência, olhar para a vida de uma forma mais negativa. Do tipo, né, a minha história me mostra que o mundo não é fácil. Então, quando eu olho para possibilidades de crescimento e de conquista, talvez eu não ache que eu seja capaz de fazer isso porque eu já me ferrei bastante no passado. Então, quando a gente fala de mente de aço, a gente fala em ajudar as pessoas a entenderem os seus talentos e entender como funciona isso. Que muitas vezes algo que a gente viveu lá atrás, ele não quer dizer que só porque a gente viveu vai se repetir. Ou também que isso não limita quem nós somos ou podemos ser. Né? Eu posso ter nascido lá eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então eu posso ter nascido lá no interior, lá na fronteira, né, numa cidade do interior que vem do agronegócio, e talvez a minha visão de mundo seja limitada. E talvez vir para São Paulo, sei lá, vir morar aqui ou trabalhar aqui, seja uma coisa muito impensada, muito distante, porque é fora da realidade conhecida. Então, boa parte dos sonhos das pessoas, das decisões profissionais, elas se baseiam não no que elas querem, mas no que elas não conseguem ter. E elas conhecem, né? É claro, o familiar é mais fácil seguir. Então, porque é menos desgastante, tem menos risco. Então, quando pensa em possibilidades, olha, pode ser milionário. Da onde que eu vou ser milionário? Não tem como. Mas isso é uma limitação, porque quando a gente vai olhar a vida de muitos que se tornaram milionários, a gente vai ver que eles começaram do zero. E o que fez eles tomarem decisões para chegar até lá, o primeiro foi acreditar nisso. Sim, o Silvio Santos, por exemplo. Porque se eu não acreditar que eu posso ter, eu não produzo ações que me levem a ter. Mas aí existe uma questão de crença, da forma como ele vê a vida. Claro. E a neurociência colabora para mudar. Quando a gente fala em mindset, é utilizar esse mecanismo? Isso, o mindset seria a mentalidade, né? Inclusive, mindset é a mentalidade. Isso, é a mentalidade. Ou seja, tudo que eu vivi me fez ter uma personalidade, me fez enxergar o mundo de uma forma. Agora a questão é, a forma como eu enxergo o mundo me leva para onde eu quero ir? Provavelmente não. Em geral não leva. Porque a gente carrega os preconceitos e as crenças da nossa família da região onde a gente mora. A religião também influencia bastante a forma de enxergar o mundo. Então, quando eu falo sobre trabalho duro, falo sobre buscar oportunidades, de conhecer pessoas e que possam me apresentar outras pessoas para gerar clientes, qualquer coisa. Até mesmo que não falo sobre empreendedorismo, né? Me arranjar uma posição de destaque dentro de uma grande organização. Se eu não achar que eu sou capaz e que eu mereço isso, eu nem falo com as pessoas.
Sim. Eu nem me mostro. Eu vou num lugar que tem gente conhecida e eu fico restrito ao meu espaço, eu não vou lá me apresentar ou conhecer as pessoas. Então, muito do Mente de Aço tem a ver com isso. Tá. Tem a ver com a gente preparar a mentalidade para suportar as dificuldades que vão vir inerentes a essas escolhas que eu tomei. E aqui fala, né? Como ajustar para o sucesso Exato. que E a aí gente deseja. a gente faz uma jornada aqui sobre explicar como que ela se forma, a influência até das gerações. Né? As gerações, por exemplo, eu sou a geração X. Ou seja, eu nasci em 79, todo mundo que nasceu entre 61 e 81 é geração X. Então eu, quando criança, vivenciei aquela hiperinflação que a gente teve na década de 80. Sim. Então não tem como aqui a gente passar ileso a experiências econômicas, tecnológicas na nossa vida. Eu lembro o que era não poder comprar um iogurte né, no supermercado, de meus pais super restrito a própria alimentação, de tudo ser muito difícil, ter que receber o seu dinheiro e comprar já na mesma hora, porque à tarde o preço já era outro. E era mesmo. Então, só que a gente, quando passa por isso, a gente aprende a valorizar as coisas. A gente aprende o valor do trabalho. Porque é difícil, a gente simplesmente pega alguém da geração de agora, da geração Z, que já entrou no mercado de trabalho, que são os que nasceram de 2005 para cá. Já tem aí seus 18, 19 anos. É difícil ensinar para ele sobre escassez. É verdade. Ou sobre o valor das coisas. Ele vai aprender conceitualmente, ele vai aprender de uma forma explicada. Mas ele não sentiu na pele o que é não ter. Ele não sabe a dificuldade. A gente pensa assim, a quantidade de marcas, de tudo que é produto que tem hoje no supermercado, é absurdo. Na nossa época tinha duas de cada um. Era para escolher, a mais cara ou a mais barata. Não era isso? Era isso. Então, assim, tudo isso forma o nosso caráter, a nossa forma de enxergar a vida e a nossa forma de enfrentar desafios. Então, olhando até para essas gerações, a moçada de hoje, começando a aplicar uma neurociência, eles vão passar a ter também o sucesso no que eles querem. Porque a gente até nota que eles têm um modo de vida diferente, né? Porque foi diferente. Aí tem uma outra questão, que junto com essa cultura do não ter problemas, né? Ao diminuir os problemas, que na realidade quem ocasionou isso? Aqueles que tiveram escassez e que não querem que seus filhos passem por isso, né? Exatamente. E tornaram pequenos príncipes e princesas dentro das suas casas. Né? Todos numa redoma, né? Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, também a cultura atual do jovem, que de alguma forma está se compartilhando aí, está se difundindo bastante, é a ideia de não ter posses. Então, eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, eu só queria fazer 18 anos para fazer minha carteira de habilitação. E eles não querem mais, né? Eles não querem dirigir, eles não querem ter carros, não querem ter casa. Então eles vêm com uma ideia muito de não conquista. Então enquanto a gente queria trabalhar cedo, queria lutar para poder conquistar as coisas, eles não querem conquistar nada. E conquistar é altamente positivo, né? Totalmente. Faz parte desse senso biológico do ser humano de competir e buscar as coisas para si. Mas eles aprenderam que isso não precisa. E então eles não querem ter carro, não querem ter casa, eles não querem ter nem ter filhos, porque vai dar trabalho. Né? Então, já foi diminuindo com as gerações, né? Está diminuindo. Tinham 10, passaram a ter 7, 4, agora 1. A previsão até 50 anos, nem vou fazer o cálculo, 2074. É que a gente tem metade da população brasileira. Porque as pessoas não fazem mais filho. E vai passar rápido. Quando a gente vê, já 50 passou. 50 anos. O que eu tenho neste livro, além de tudo isso que você falou aqui, que é sensacional, né? E a gente pode seguir neste livro passo a passo e ser trabalhado também, aproveitar tudo isso para conhecer este conhecimento que vai transformar a tua vida e te levar para o sucesso. Legal. Eu falo sobre autoestima, também fortemente isso. Que preciso falar, é a base, né? A autoestima é a base, a capacidade de nos amarmos e nos reconhecermos como seres únicos, né? E sem comparação. A comparação no sentido de que legal, esse cara tem resultados, ele faz coisas que eu gosto, isso é positivo, deixa eu aprender um pouco com ele. Mas a ideia de que eu querer ser como ele, isso é horrível. Querer ser como, né? Não. Nós somos individuais, nós temos que valorizar isso. Nós temos que ser o melhor de nós mesmos. Né? E quando a gente faz isso, isso é fórmula para antifrustração. E eu ganho a autoestima.
E aqui você tem um capítulo chamado A Ciência por Trás da Autoestima. Isso aí. Então, todas essas questões biológicas, fisiológicas, elas são explicadas também? Também são explicadas. Porque imagina só, quando eu me valorizo e eu sei o talento que eu tenho, eu me disponho a arriscar mais. Arriscar mais em conversas, em busca de oportunidades, porque eu me acho merecedor. E eu sei que se eu, nessas tentativas de arriscar para buscar as oportunidades, eu errar, eu sei que o erro ele é momentâneo, ele não define quem eu sou só porque eu errei. E o que faz com que eu tente várias vezes. Quando as pessoas têm uma autoestima mais prejudicada, mais diminuta por algum motivo da sua vida, elas tendem a achar, quando deparam com uma barreira, com um erro, de que talvez aquilo não fosse para ela. Ah, não era pra mim, deixa Não pra era lá. para mim, realmente, o que eu tô me metendo nisso? Eu sabia que eu não servia pra isso. Exato, Aí meu vem pai as estava crenças. certo que ele disse que eu não quero ser nada na vida. E as pessoas escutam isso. E pais falam muitas coisas que nós ouvimos. Na hora a gente nem tá prestando atenção, né? Mas aquilo marca... Mas lá com 30 anos você vai estar sofrendo com aquilo. Exato. E inclusive os modelos de relacionamento que a gente passa a ter na nossa vida tem como base os dos nossos pais. A gente segue, né? A gente segue, é comum. A psicologia traz isso. A gente, quando pega, a gente usa muito a psicologia também. Só que a gente vai entender o quanto que a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo interfere na forma de pensar. Que curioso, né? E interfere Você bastante. sabia disso, caro ouvinte? Agora pode conhecer até mais, né? No teu Instagram você traz muitas informações. Sim, sempre tem vídeos no YouTube também. Então, vídeos curtos, tem posts, às vezes só por escrito. Que é legal também. Que é legal também. Atende todo mundo, né? Sim, e normalmente quem nos chama para conversar, olha, eu queria saber tal coisa, a gente responde todo mundo que Ó, que legal. que A gente começa não fica na lá. dúvida, Não né? fica. Me fala uma coisa, aqui tem um capítulo chamado Mindset Brasileiro. Isso. Somos muito diferentes do restante do... Cada local tem a sua identidade, né? Tem. Qual é essa identidade do brasileiro? O brasileiro tem muita coisa legal, tá? A ideia não é desmerecer o Brasil, até pelo seguinte, eu até acho que nós somos, como seres humanos, melhores do que quase todas as nações do mundo. Aham, Em termos de humanidade, aham. sabe? Solidariedade, Isso, né? Uhum. né? Valor ao próximo. Colaboração. Isso. Mas a gente tem alguns problemas que é o jeitinho, que está instalado há bastante tempo. Então, quando a gente fala de questões éticas e morais, o Brasil não é uma referência. Porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu E, vou por fazer- exemplo, né, que não dá nada de errado também, começa por aí, não há punições. E entra também o próprio egoísmo, né? Pô, eu vou fazer para mim, todo mundo aí ganha, todo mundo faz a sua parte, então eu quero a minha parte também. A pessoa meio que se justifica um erro, um crime, um pequeno delito, buscando que tipo é a minha vez também, já que Todo mundo faz. todo mundo faz e o rico também tem outra visão que o rico é explorador. A gente vai olhar, pega os Curioso novelas e filmes da década de 80 e 90, seja os produzidos nacional, até mesmo os fora, a gente vai ver que invariavelmente os milionários ou os ricos retratados nessas histórias, todos são bandidos. Verdade. É o senhorzinho Malta lá naquela novela de antigamente. Né? A gente vai ver todos esses... E aí o que acontece? A gente, não de uma forma indireta, está dizendo para as pessoas que para ser rico precisa ser bandido, contraventor. Corrupto. Etc. E muitas as pessoas não querem. Entendeu? As pessoas não querem fazer a coisa errada. E elas decidem tomar decisões que não as fazem crescer profissionalmente. E muitas vezes são infelizes por decisões próprias também, né? É aquilo, eu não quero ser rico se é para ser bandido. Então eu prefiro não ter as coisas. Você disse para mim lá, antes de entrar no ar, do poder da responsabilidade, da autorresponsabilidade, né? Sim. Esse é o primeiro passo. Eu preciso entender que ninguém deve nada para mim. Isso aí. Meus pais não me devem nada, o governo não me deve nada. Ninguém tem culpa de nada. As coisas são muitas vezes do jeito que são, e se a gente for olhar a vida de todo mundo se ferrou de alguma forma, alguma vez na vida. Sim. É que ninguém conta. Já repeti de ano, por exemplo. Você Também. não sabia, né, ouvinte? Repetiu uma vez, fazer o Eu quê? também repeti. Não é? Hoje eu sou doutor. A gente pode falar, né? Não tem problema nenhum. Né? A questão toda
é que a gente precisa assumir a responsabilidade para poder tomar ações que nos levem para onde a gente quer. E quando a gente tem esse pensamento, essa mentalidade trabalhada, reorganizada, a gente toma decisões melhores. Toma decisões melhores. E se não for boa também, a gente toma de novo. Né? É bem Sem isso. culpa. Porque assim, a gente não pode ficar restrito às vivências que a gente teve, achar que o mundo tem a ver com os fatos que aconteceram comigo. Dentro da neurociência a gente chama lá que é a heurística. A heurística ela é muito forte. Então, por exemplo, se eu tive situações de nota baixa ou reprovação na escola, a tendência é eu achar que estudar é difícil. Mesmo não sendo. É que eu atribuo a minha experiência como uma verdade de mundo para mim. Isso serve para tudo. Eu, por exemplo, tive dificuldades no meu casamento e me separei, então não quero mais casar. Não, o casamento não é o problema é quem tu escolhe para passar a vida contigo. Entende? A mesma coisa sociedade, empresa. Mas eu nunca mais quero... não quero mais entrar no mundo corporativo porque os chefes, os líderes são todos iguais. Não é verdade. A gente também faz parte disso, né? A forma como a gente lida com cada situação, com cada líder, com cada colega, conta muito de como você vai desenvolver esse trabalho. E aí entra a mente de aço. Não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer igual. Perfeito. Se eu acredito que as coisas, na verdade, na ética, na moralidade, na honestidade, eu vou ser honesto e vou fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Porque é o certo para você. Porque é o certo, porque é o que eu acredito. Então, ao mesmo tempo, minha família não aprova a minha escolha de, sei lá, de mudar de cidade ou de trocar de curso. Fiz uma graduação enorme, agora vou migrar de... tudo bem. Então, só que a gente não quer ser reprovado pelos nossos amigos, pela nossa família. Então, a gente acaba quase que nos tornando refém de relacionamentos. Eu quero preservar relacionamentos sobre uma ideia de que nos amamos e aí eu não sou livre. Só que quando a gente vai para a ideia do amor, a gente descobre que amor é liberdade. Se as pessoas te amam, tem certeza? Se elas te obrigam a fazer o que elas querem, eu duvido que elas te amem. E muitas vezes a gente não faz porque eu não vou agradar o outro. E aí entra a questão do mente de aço. Eu preciso estabelecer, decidir o que eu quero para minha vida e trabalhar para conquistar isso, para fazer o estudo, enfrentar as dificuldades, os desafios, independente do que as pessoas acham. Eu não estou falando de desprezar a família, ignorar as pessoas simplesmente, mas é entender que eu não posso submeter a minha vida à aprovação de outra pessoa e me desagradar por isso. Que um dia a conta vai chegar. E aí a gente vai chegar, um dia vai estar com 80, 90 anos, espero que vivendo bem, no final da vida e pensar, caramba, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Onde eu estaria se eu tivesse feito tal coisa? Exato. Tiago, me conta uma coisa. Além do livro que está aí disponível no e-commerce, né, Amazon e todas as redes, pela Citadel. O lançamento lançou quando? 20 de setembro do ano passado. Né, tô com ele aí, delicioso esse livro. A gente ficou 8 semanas na lista dos mais vendidos do país. Parabéns, sensacional. Quem ler, começar a aplicar e quiser se aprofundar, esse MBA, ou tem outros cursos além do MBA, precisa ter, é um público-alvo, precisa ter alguma formação anterior? O MBA é uma pós-graduação, então ele precisa ter uma graduação para poder fazer. E depois a gente também tem um mestrado. Legal. De qualquer área, graduação de qualquer área. De qualquer área. Isso é perfeito. E o mestrado a gente traz a ideia diferente do que a academia, eu digo, as universidades pensam, né? Que é uma coisa muito restrita, uma coisa difícil. Não, a gente simplificou isso. Até porque é um mestrado americano, então a gente tem uma parceria com uma universidade americana, que a gente faz a formação aqui e a pessoa recebe um diploma dos Estados Unidos. Olha que legal. É bem legal. E o grande foco do mestrado é resolver problemas do mercado corporativo. Só que usando pesquisa científica para isso, ao invés de chutômetro, né? Ou seja, né, tem base, né? Tem base. Comprovação. Tem comprovação. Que legal. E quem quiser conhecer, tem um site, o Instagram é o caminho para... Sim, pode ir pelo Instagram, o infinityneuro.com, é o nosso site. Infinity Neuron. Neuro. É de neurônio. Infinity Neuro. .com. É o Instagram, .com. É o nosso site. infinityneuro.com.br. Sem BR. .com. É internacional, lembrou? infinityneuro.com. O teu Instagram? prof.tiago.tabajara. prof.tiago.tabajara. Digita Tiago Tabajara que vai aparecer. Vai achar. E eu vou colocar uma fotinha, você vai poder só clicar e seguir.
Obrigada, Tiago. Obrigado. Sucesso pra você, viu? Sucesso pra Agora nós. ele vai pra Porto Alegre, gente. Um beijo pra todos os gaúchos que a gente gosta tanto, Legal. né? E que nos ouvem aí pelo aplicativo e pelo site. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá. Obrigada, Tiagão. Abraço.